E então eu quero convidar a igreja, nós vamos ler apenas um versículo, que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio capítulo 22. Esse texto tem me acompanhado por muitos anos, como um texto importante a respeito, quando se fala a respeito da família. É um texto simples. Deuteronômio 22, versículo 8, diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu cuidado sobre nós, pelo teu cuidado sobre esta igreja. Continue abençoando esses irmãos aqui, que eles cresçam cada vez mais diante de ti e diante dos homens. Te damos graças pelo privilégio de falarmos nessa noite, de anunciarmos o teu evangelho. Te damos graças na mediação perfeita de Jesus. Amém. O livro de Deuteronômio é, sem dúvida, fundamental porque é a repetição das leis. Moisés, orientado pelo Espírito de Deus, então ele faz uma revisão das leis, de tudo aquilo que ele fala ao povo, a partir dos 10 mandamentos, a partir lá do Monte Sinai, pela sua trajetória, durante os 40 anos que eles peregrinaram ali no deserto, indo para a terra de Canaã. Nós conhecemos a história muito bem, a saída do Egito, aquele mundaréu de gente, a rebeldia daquele povo e a peregrinação ali pelo deserto. E a morte, sistematicamente, de toda aquela geração. E uma geração nova entra na terra prometida. Nós conhecemos muito bem essa história. Mas nessa repetição das leis, que começa lá em Êxodo e termina aqui em Deuteronômio, esses 4 livros, que registra tudo aquilo que Deus tinha para o povo, não só para o povo de Israel, mas para o mundo, porque o mundo hoje, as leis do mundo, estão contidas na lei do povo de Israel, na Bíblia. E dentre essas repetições, dentre essas orientações, tem uma que me chama a atenção, que é uma construção de uma casa com terraço. Olha a preocupação de Deus para aquele que ia construir uma casa com terraço. A gente tem visto muitas pessoas caírem de apartamentos, crianças caírem de apartamentos, por falta de cuidados e por falta de se ater àquilo que a própria palavra de Deus orienta. Um terraço, uma proteção no apartamento que impeça um descuido, uma criança de cair e vir a morrer. Então ele diz que quando você construir uma casa nova, com terraço, no pavimento de cima, não se esqueça de colocar um parapeito, de colocar uma proteção, porque a ideia é a preservação da vida. Beleza, tudo bem, muito importante isso. Mas eu quero trazer isto para agora a sua família. Você construiu uma família, e nós costumamos perguntar quando encontramos algum amigo, e a família, como é que vai? Vai bem? A família vai bem? A família está protegida?
Hoje nós temos um grande problema no mundo. O governo terceiriza o atendimento. As rodovias são terceirizadas. Os funcionários das empresas governamentais e das grandes empresas são terceirizados. Tudo é terceirizado. A educação hoje dos filhos é terceirizada, porque o filho hoje passa pela necessidade hoje nossa, do mundo moderno, do mundo do século 21, precisa passar o dia todo na escola. E algumas famílias, até no final de semana, elas não convivem com os seus filhos. Elas terceirizam também o final de semana. E quando viajam para o exterior, elas também terceirizam o cuidado dos filhos. Levam alguém para cuidar. Então, os filhos têm sido terceirizada a sua educação. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, olhando para esse texto que orienta aquele construtor que vai fazer uma casa nova, colocar um parapeito que proteja a vida, nós precisamos pensar em alguma coisa que venha proteger a minha família, a minha casa, os meus filhos. O que seria? O que a palavra de Deus estaria me orientando para que eu pudesse colocar alguma proteção, que eu pudesse colocar um parapeito no meu lar, um parapeito para proteger a minha família? O que eu iria colocar? Salomão, no Salmo 127, versículo 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Será que isso é verdade? Será que nós podemos acreditar nisto? Será que nós vivemos num tempo moderno que isto não faz sentido mais? Irmãos, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não proteger, se o Senhor não guardar, todos aqueles que trabalham, que protegem, que vigiam, que guardam, perdem o tempo. E o que nós poderíamos colocar como proteção para o nosso lar, para a nossa família? Eu pensei em algumas coisas para falar nessa noite aqui para os irmãos. Como eu sou um pastor antigo, um pastor que começou lá atrás, do século 20, cruzamos a barreira para o século 21. Eu sou um pastor que, quando passou de 99 para 2000, houve aquele tumulto, porque antigamente se dizia, lá no tempo que eu era criança, 1000 passará, mas 2000 não passará. Eu vi isso muitas vezes, e alguém dizia: está na Bíblia. Está não, não está na Bíblia não. Igual aquela expressão: faça a sua parte, que eu te ajudarei. Está na Bíblia. Está não. Aquela outra que diz assim também: Deus escreve certo por linha torta. Está na Bíblia. Está não. Portanto, como eu sou um pastor antigo, eu quero falar de coisas antigas também, que a palavra de Deus estabelece como regra fundamental, como parapeito para a proteção do seu lar, do meu lar. A primeira coisa que eu quero dizer, que é fundamental, é ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus. E nada melhor do que isso, do que nós criarmos um tempo para fazermos o culto doméstico. Eu sou do tempo
eu mais aquela linda senhora ali, que nós gastávamos tempo com os nossos filhos, fazendo o culto doméstico, cantando cânticos com ele, ensinando eles a decorar versículos, gastando tempo com eles, orando, ensinando eles a orarem. Mas precisa gastar tempo. Isso não pode ser terceirizado. Isso é o pai e a mãe. Nós temos visto muitas pessoas importantes chorando, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que ganharam o mundo, chorando porque perderam o que tinha de mais valioso, que tinha de mais precioso. Seus filhos, sua família. O trabalho é importante? Sim, é importante, sim, não nego isto. Mas, quanto vale o seu filho, sua filha? Qual é o preço da sua filha, do seu filho? E então, para a proteção do nosso lar, o parapeito do lar, a primeira lição que nós precisamos aprender se chama realização do culto doméstico. Gastar tempo com os nossos filhos, ensinando aos nossos filhos a palavra de Deus. Pois essa responsabilidade Deus colocou sobre nós. Olha o que a Bíblia diz. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6, todo esse capítulo 6 de Deuteronômio é fabuloso, fantástico. Leia e releia lá na sua casa. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele vai descrevendo, e ele vai dizendo, e tu as inculcarás a teus filhos, falando, assentado na mesa, ao deitar, ao levantar, pelo caminho. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo. Isso precisa tirar tempo do celular, da televisão, precisa tirar tempo de muitos lugares para que haja tempo suficiente para que possamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Acreditamos nisto? Ou isto é apenas uma mensagem que foi dita há muitos séculos atrás e que isso perdeu a validade nos nossos dias? Certamente que não, meus amados. Se queremos proteger a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, a primeira coisa que precisamos fazer é ensinar a palavra de Deus a eles. É termos um momento de culto com eles, de falar sobre reverência no templo, de falar sobre obediência às autoridades da igreja, de falar sobre respeito ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, aos professores da escola dominical. Mas quando nós assentamos na mesa para o almoço ou para qualquer refeição e começamos a falar mal dos irmãos da igreja, como nós vamos reverter isto? No mês da família, a família sofre, a família nossa dos nossos dias está gritando por socorro, pedindo socorro. Não é família lá fora, não, família da igreja. Os casais da igreja, dos crentes, estão perdendo o rumo por falta de submissão à palavra de Deus. Então, a primeira coisa, a primeira proteção que nós precisamos levantar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, é o resgate do estudo da palavra em família. Eu quero chamar culto doméstico porque eu sou antigo, mas você pode dar o título que você quiser, desde que a palavra de Deus seja estudada na sua casa, na sua família, no horário que seja. Se é 2h da manhã que todo mundo está ali, então crie um horário. Acorda todo mundo 2h da manhã, vamos fazer o culto doméstico. Reverendo Jeremias Pereira, ele é meio maluco, ou maluco e meio.
Ele diz que faz visita à casa de crente 3 horas da manhã, o horário que ele pode receber o pastor. E ele vai. E ele faz. 3 horas da manhã ele está lá orando com o crente, porque é o horário que aquele crente pode recebê-lo. Não sei qual o seu horário, mas entenda que a sua família é o bem mais precioso que você tem e que você precisa cuidar dela e prestar contas dela a Deus. A segunda coisa que nós precisamos colocar na nossa família como proteção é a oração. Nós não oramos. Nós não oramos como convém. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar, nós não oramos. Que hora que você ora? Qual o tempo que você tira para ler a Bíblia e para orar? O ano passado, eu li a Bíblia 2 vezes. Na primeira vez, eu gastei 120 dias para ler a Bíblia. Aí eu achei que estava gastando dias demais. Vou diminuir. 30 dias. Li com 90 dias. Eu li uma vez no primeiro semestre, depois que eu leio, eu faço uma leitura de vários livros de história da igreja, de teologia e tal. E no segundo semestre eu leio outra vez. E aí esse ano eu falei, eu vou ler menos, eu vou ler em 60 dias. Aí um dia eu me empolguei, quando deu 59 dias eu terminei de ler a Bíblia. Pela 16ª vez. E a partir do 1º de agosto eu vou ler. Mas o bom mesmo é 90 dias. É um tempo bom, de 90 a 120 dias, é um tempo bom para você gastar lendo a Bíblia. Então, a primeira coisa é o culto doméstico, a leitura da Bíblia. A segunda coisa é a oração. Devemos orar. Devemos ensinar nossos filhos a orarem. Eles precisam aprender a orar. Eles precisam saber que oramos. Precisamos ensinar aos nossos filhos a orar e orar por eles. E com eles, como prometemos quando batizamos. Não é isso que prometemos, pastor? De ensinar eles a ler, para ler a Bíblia, mas depois a gente se esquece de cobrar a leitura da Bíblia deles, que nós oramos por eles e com eles, e depois a gente esquece. Então precisamos ensinar os nossos filhos a orarem. A segunda proteção, oração. Jesus disse que o Espírito está pronto, vigiar e orar, porque para que vocês não entrem em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar. Outra coisa, Lucas 11, versículo 1, os discípulos lá, que eram de João Batista, um dia chegaram para Jesus e disseram, Senhor, ensina a gente a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ensina a gente a orar. Como é que a gente precisa orar? Como é que a gente tem que orar? Precisamos orar. Precisamos conversar com Deus, precisamos abrir o nosso coração perante Deus, precisamos confessar para Deus o que precisamos, o que somos. Oramos pouco demais. Lembra de Jó? Jó nos dá um exemplo, tanto de oração, quanto de exemplo de vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, se a igreja, se os crentes, orar e me buscar. E mudar de vida. E voltar para mim. E entender que eu sou o Senhor, que eu posso resolver os seus problemas.
que eu posso dar uma direção nova na sua vida. Se esse povo, que é o meu povo, entende isso e faz isto, eu vou ouvir. O Salmo 116, o salmista diz: amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas. Eu amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele se inclinou para mim. A angústia do inferno se apoderaram de mim, eu caí em tribulação e tristeza, mas o Senhor me acudiu, porque eu invoquei o seu nome. Então, meus irmãos, a oração, o tempo de oração, o momento de oração. Como tem sido o seu tempo de oração? Você tem orado com sua família, tem orado com seus filhos, tem ensinado isso a eles? Essa é a segunda proteção que nós apresentamos aqui para a igreja nesse mês em que se comemora o mês da família, como proteção para a sua família, para o seu lar. O seu apego à palavra de Deus e o seu apego à oração. E, finalmente, uma terceira proteção, terceira lição que nós podemos aprender para peito do lar, a terceira lição é o exemplo. Uma vida de exemplo. Vocês já observaram que as crianças gostam de imitar os pais? A menina gosta de calçar o sapato da mãe e sair andando pela casa. O pequeno, o Lucas, botar o pezinho dele no sapatão aqui do Ricardo e andar dentro da casa. E quando que a gente morou na roça, é diferente. E quando ia na roça, que ia fazendo, os pais iam fazendo as marcas ali, e os filhos de trás iam querendo pisar no mesmo passo do pai. É porque nós somos influenciadores dos nossos filhos. É porque esse é o primeiro exemplo que eles têm. Mas isso eles estão perdendo porque a educação deles está sendo terceirizada. Passa o dia na escola. Sim, é outro tempo. Mas o que é que nós vamos fazer para compensar isto? Que exemplo eu tenho provocado nos meus filhos? Por que que a maioria dos filhos dos crentes abandonam a igreja quando crescem? Que tragédia é esta? Que confusão maluca é esta? Se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Tem alguma coisa errada na vida da igreja? Eu sempre brinco, ou eu errei, ou Deus errou. Como eu acredito na soberania de Deus, um Deus infalível, então o erro é todo meu. A bagunça aqui é toda minha. Graças a Deus, Deus nos deu apenas 2 filhos. Hoje são homens casados, pais de família. A gente tem uma Alice, que é uma lindeza de neta, um Arthur e um Noah. O Noah nasceu nos Estados Unidos, é americano, de 5 anos. Graças a Deus que os nossos filhos são crentes, servem ao Senhor. Nosso filho saiu aqui do Brasil para os Estados Unidos, vai fazer 10 anos. A primeira coisa que ele procurou lá foi a igreja presbiteriana, lá em Boston. Ele poderia muito bem ter ido embora e ter desaparecido de igreja. Mas a primeira coisa que ele fez lá foi procurar a igreja presbiteriana, lá em Boston, do reverendo Leandro Pinheiro. Fui acolhido, hoje está lá nos Estados Unidos. É músico, toca numa igreja brasileira, toca numa igreja americana. Aprendeu. Não somos exemplos perfeitos, mas ensinamos
aquilo que a gente foi possível. Deus não quer perfeição porque Ele sabe que nós não vamos chegar. Mas é fundamental que você seja um exemplo positivo de homem de Deus, de mulher de Deus, para o seu filho e sua filha. Os jesuítas, que foi uma ordem criada por Inácio de Loyola, tinha como lema o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Esse era o lema dos jesuítas, lá de 1500, 1600 e tanto. Mas Jesus é diferente. Jesus disse: você viu o que eu fiz? Eu vos dei o exemplo. Lembram de Paulo? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Vocês querem ser crente? Olhem para mim. Mas hoje nós falamos para as pessoas: olha, não olha para mim, olha para Cristo. Onde é que esse miserável vai ver Cristo aí na rua, se ele não olhar para mim? Cristo não vai aparecer por aí. Ele tem que olhar para alguém que diz que é discípulo de Cristo, para que ele possa ver Cristo nesta vida. Esse é o exemplo que Cristo nos dá. Irmãos, sede imitadores meus, diz Paulo em Colossenses 3,17, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede imitadores meus, e olhem para aqueles que nos imitam. Tem mais. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Colossenses 4:9. O que aprendeste, o que recebeste, o que ouviste, e viste em mim, praticai. Os nossos filhos precisam ver isto em mim. Precisa ver isto em você. E finalmente Jó 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, ensinando para os seus filhos o exemplo de um homem que servia a Deus. A prova disso é que é Deus que fala de Jó. Observasse o meu servo Jó, lá na terra, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus diz de você, diz de mim? Já pensou? Deus falou isso de Jó. Íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse homem ensinava isso aos seus filhos. Portanto, meus amados, o que devemos fazer para proteger a nossa família? A sua família. Aqueles que ainda estão criando os filhos, educando os filhos, cuidando dos filhos. Precisamos ter uma vida devocional em família. Precisamos criar um tempo para termos uma vida devocional na nossa casa. A nossa casa precisa ser a extensão da igreja, ou o começo da igreja. A igreja começa lá na casa de cada um dos irmãos aqui. Aqui é o final da igreja. A igreja começa lá. Precisamos ter tempo para investimento na nossa família. Eu preciso investir tempo na minha família. Eu vou tirar de algum lugar.
Se o seu trabalho não está dando tempo, ore a Deus para Deus mudar esse trabalho, que tenha um tempo. Deus pode fazer isso. Precisamos exercer o pastoreio na nossa família. Eu preciso ser o pastor da minha casa, da minha família. Eu vou prestar contas a Deus da minha casa, da minha família. E, finalmente, é preciso suplicar a Deus misericórdia em favor da minha família. Eu preciso suplicar a Deus misericórdia para a minha família, para que eu seja alguém que cuide da família como Deus quer. Queridos, que Deus nos dê graça, misericórdia sobre graça, sobre todos aqueles que estão ainda criando família, criando filhos e filhas, porque os dias são maus e precisamos da misericórdia de Deus para que os nossos filhos sejam, de fato, heranças do Senhor, bênçãos do Senhor, e que irão nos suceder na igreja quando nós partirmos daqui. Eles vão ficar servindo ao Senhor como legado que nós deixamos para a igreja de Jesus aqui, enquanto Ele não vem. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. E abençoe ricamente essa igreja, ricamente cada família dessa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.